Fala pessoal, tudo certo? No efeito colateral de hoje falaremos sobre um mineral que está no hall da fama dos nutrientes. Isso mesmo. Principalmente por ele ser muito sociável e participar de 300 reações metabólicas que ocorrem diariamente em nosso corpo. Neste vídeo falaremos um pouquinho do que ele é, como tomar, qual as doses e o tipo mais indicado, além, é claro, das famosas contraindicações e efeitos colaterais e paranoias. Em especial, se precisar dar uma acalmadinha. Fica com a gente. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Diálogos da Ana, indo direto ao assunto, começando pela classificação. O magnésio trata-se de um mineral vital, ou seja, ele é o quarto mineral mais abundante no organismo e o segundo nos sistemas celulares. Ele participa de mais de 300 reações no nosso corpo, conforme já havia comentado, e é necessário para produzirmos energia e para o desenvolvimento da nossa estrutura óssea. Além disso, ele também está envolvido no transporte de íons de cálcio e potássio através das membranas celulares, que se trata de um processo essencial para a condução dos impulsos nervosos, controle de ritmo cardíaco e até mesmo a contração muscular. Em função disso, a lista dos benefícios do magnésio para o nosso organismo acaba sendo grande e eu vou deixar um link na descrição caso você desejar ler um pouco mais sobre o assunto. Aqui eu vou destacar um grupo especial que é a sua atuação na ansiedade, no estado nervoso e até mesmo em algumas questões de insônia, já que tudo isso parece estar meio misturado, não é mesmo? Mas, por que ele seria eficaz nesses casos então? Bem, o magnésio, na teoria, tem a capacidade de reduzir os nossos níveis de glutationa, que é um neurotransmissor responsável por lhe deixar agitado e com o dedinho na tomada. E além disso, ele incentiva a produção de GABA, que é um outro neurotransmissor inibitório do sistema nervoso, responsável pela nossa resposta de calma e relaxamento. Em função da sua importância, é interessante mantermos os níveis de magnésio ok no nosso organismo. Mas qual seria a dose diária adequada? Bem, ela varia de acordo com a sua idade e sexo, mas podemos estipular uma média de 300 mg para mulheres e 400 para homens. Mas há uma importante questão sobre doses em que a gente precisa conversar. Você pode obter o magnésio em uma lista extensa de alimentos. No Brasil, eu acredito que a suplementação acabou virando febre por dois motivos. O primeiro é porque somos o país mais ansioso do mundo e por segundo, pois há indícios em que os nossos solos estão empobrecidos pelo plantio recorrente à adubação química. Herbicidas como o glifosfato também atuam bloqueando a sua absorção, o que dificulta muito as coisas. Então, dependendo da qualidade nutricional da sua alimentação, de fato, a suplementação pode ser uma boa alternativa. Para garantir a dose mais indicada, acredito que uma ida ao nutricionista é a melhor forma de saber isso, ou ao menos mais coerente, pois, com base na análise de sua rotina alimentar, fica muito mais fácil dizer quanto você precisa de magnésio e se precisa. Principalmente, pois a maior parte do magnésio se localiza dentro de nossas células ou ossos, o que dificulta medir precisamente os seus níveis.
O método mais utilizado acaba sendo a nossa medição no sangue. No entanto, há indícios de que apenas 1% dele se encontra lá. Fora o fato de que, se estamos passando por um período de estresse, o nosso corpo acaba utilizando bem mais magnésio para equilibrar as nossas reações. Então, isso realmente pode variar muito e eu não sei dizer se é a melhor referência, mas enfim. Depois das descobertas dos seus benefícios e de sua importância, tivemos o lançamento de uma enorme variedade de apresentação do dito magnésio. Mas o que vai importar mesmo na escolha é para que finalidade você está utilizando ele. Como neste vídeo estamos focando na ansiedade, eu vou deixar aqui as minhas recomendações. Com base nela, sem ordem de maior eficácia, até porque eu não tomei todos, infelizmente. Com base no que li, podemos selecionar o magnésio dimalato e o quelado como opções nutricionais interessantes, além de terem uma boa atuação nos sintomas de ansiedade, depressão e, inclusive, insônia. Isso porque a forma disponível, principalmente do quelado, facilita a absorção desse nutriente pelo nosso organismo. Na sequência, temos o magnésio L-treonato, uma versão alterada do magnésio. Segundo os estudos, constata-se que esse tem a capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica e, portanto, teria uma maior atuação no desempenho cognitivo, melhorando a memória e aprendizado, além de também reduzir a ansiedade e o estresse. Mas eu particularmente não sei se eu gostaria de algo que interferisse assim no meu cérebro. Ainda mais não sendo tão natural assim. Temos também o magnésio taurato. Esse, na verdade, seria uma composição entre o magnésio e a taurina, que é um aminoácido. Ambos atuam no receptor GABA, aquele de calma e relaxamento, lembra? Ou seja, se você já tentou tomar o magnésio e mesmo assim se sente agitado à noite, além de mudar os seus hábitos, eu recomendo você optar por esse ao invés de aumentar a dose de apenas magnésio. Eu já fiz a ingestão da taurina de forma isolada e para mim, de fato, ela acalma, assim como o magnésio. Portanto, acho uma escolha relativamente interessante. E por fim, outra composição que seria o magnésio e o inositol, ou vitamina B8, que é a mesma coisa. Essa composição também atua no GABA. Além disso, o inositol auxilia na estabilização do humor, depressão, relaxamento e até mesmo na redução do colesterol e a glicose no sangue. Eu também já testei apenas o inositol e, na minha percepção, ele tem efeitos muito parecidos com o magnésio, mas como ele atua também em outras questões, talvez seja uma opção interessante para você. Fora esses, apenas de caráter curioso, existem o óxido de magnésio, o carbonato de magnésio, o cloreto de magnésio, o magnésio glicilglutamina e o magnésio lactato. Esses que eu sei, né? A maioria desses tem uma atuação maior no sistema digestivo, podendo aliviar alguns desconfortos, mas o ideal mesmo seria que um profissional da saúde lhe indicasse a melhor opção de acordo com os seus objetivos e necessidades. E qual seria a melhor hora para ingerir o magnésio? Há alguns estudos que dizem não ser interessante você tomá-lo após as refeições, pois ele neutraliza a acidez natural do estômago e pode dificultar a digestão. Por outro lado, a indicação é tomar antes ou junto às refeições. No entanto, eu realmente fiquei com dúvida se ele não pode ter o mesmo efeito de neutralizar a acidez quando tomado com as refeições. Com base nisso, eu costumava ingerir 1 hora antes de deitar, até porque ele me deixa mais lenta, além de ajudar no meu sono. Talvez seria interessante jantar mais cedo para ele não interferir no processo. Falando nisso, apesar do magnésio ser um mineral, devemos lembrar que ele não é isento de contraindicações, além, é claro, dos famosinhos efeitos colaterais.
E aqui vai um alerta, porque tem muita gente tomando suplementação de minerais e vitaminas de um modo excessivo, achando que o corpo dá conta por ser algo natural, mas na verdade a forma como estamos ingerindo, padronizada e inclusive isolada, pode sim causar estragos em seu organismo se você fizer isso de uma forma desordenada, inclusive com uma dose equivocada. Isso acontece pois o nosso corpo está programado para ingerir pequenas doses desses nutrientes ao longo do nosso dia, de acordo com a alimentação, ao contrário de doses cavalares e pontuais. Então, eu acho que cautela é uma boa palavra por aqui. Sobre os efeitos colaterais, fique de olho se você tiver tontura, alterações gastrointestinais, formigamento nos membros, aumentos de gases ou até mesmo dor de barriga. Além disso, a ingestão demasiada pode ocasionar fraqueza muscular, alergia, vermelhidão, coceira, inchaço no rosto, lábios e até mesmo a língua. E por fim, uma dosagem inadequada pode até alterar os batimentos cardíacos, já que o magnésio também tem ação nos nossos músculos. Sobre as interações, como o magnésio pode baixar a pressão, você deve ficar de olho nela, principalmente se estiver fazendo uso do magnésio em conjunto com medicamentos para controlar justamente a sua pressão. Além disso, há indícios de que ele pode inibir a ação de alguns antibióticos. Então, seria até interessante você suspender o uso caso estiver fazendo um tratamento como esse. Aqui eu gosto sempre de fazer uma ressalva, pois tanto as vitaminas como os minerais podem interagir, mas isso aparentemente parece não estar tão bem estudado ou mesmo registrado. Fora o fato de que ainda é praticamente impossível testar todas as interações medicamentosas, não é mesmo? Com base nisso, acredito que a melhor coisa a fazer é ficar de olho, ainda mais se você toma outros medicamentos. Anote o dia em que você começou a tomar e faça um rastreamento de como anda se sentindo por pelo menos 2 meses. O nosso corpo, ele dá sinais, mas a gente deve aprender a prestar atenção neles e fazer associações. Por fim, eu gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência pessoal com o magnésio. Eu recebi a indicação de uma médica de incluir em minha dieta uma cápsula de 175 mg de magnésio bisglicinato ao dia, em função de que os meus níveis estavam um pouquinho baixos, mas os meus níveis do sangue. Além de que ele ajudaria na minha ansiedade. E aí Sim, me interessou. Então, eu achei justificável o uso e comprei o magnésio a fim de fazer o teste. Como a minha mente é muito agitada, o dia todo eu optei por tomar à noite, 1 hora antes de deitar, justamente para me ajudar a relaxar e acalmar, não é mesmo? E olha, eu passei a dormir bem, porque simplesmente desacelerei muito. A minha mente ficou uma calmaria. Não vinha mais aqueles pensamentos intrusivos que roubavam o meu sono, por exemplo. Na sequência, eu comecei a notar algumas questões interessantes. Por exemplo, toda vez que eu precisava dizer algo para alguém novo ou algo importante, o meu coração disparava antes da minha fala. E isso não acontecia mais. Fora o fato de que quando ficava assim, eu acabava tendo dificuldade de falar de modo claro, pois a ansiedade atrapalhava muito. E com o magnésio eu conseguia ter uma fluência verbal que me chamou muita atenção. Teve um dia que eu me surpreendi com os seus efeitos, pois eu tinha que apresentar um trabalho de aula mesmo, e isso geralmente para mim é motivo de ansiedade. Até porque o meu coração dispara lá na frente e eu tenho branco. Sim! Então eu acabo passando vergonha porque parece que eu não estudei, enquanto que a verdade não é essa. Mas enfim. Aí eu tomei o magnésio, gente. O meu coração não fez nem tchum. Claro, ele continuava batendo, mas em um ritmo normal. Eu simplesmente não tive nenhuma ansiedade em falar em público. Aparentemente, ele parece ser maravilhoso, não é mesmo? Mas
sempre tenho mais, né? No meu caso, eu optei por desistir do uso contínuo do magnésio e talvez você esteja pensando, Ana, sua louca. Então, para quem não sabe, eu sou escritora e estudante de filosofia. Para mim, aquele turbilhão de pensamentos é muito benéfico quando utilizado de modo saudável. Eu consigo ir muito além em uma ideia. As coisas fluem com maior facilidade nos meus textos e a criatividade também. E quando eu passei a usar o magnésio uma vez ao dia, eu sentava para escrever e tinha uma dificuldade enorme de começar e inclusive de continuar uma ideia. Simplesmente o fio condutor dos meus pensamentos era muito curto. Eu conseguia resolver as questões, mas de uma maneira muito fechada, limitada. Eu até tentei manipular uma dose menor, de 50 miligramas, mas mesmo assim eu senti esse efeito, apesar de menos. Então, eu tive que escolher a ansiedade, porque de fato o magnésio resolvia mesmo o meu problema com ela. Mas também acabava com o meu propósito de vida, que é escrever, para ajudar as pessoas, inclusive você, criaturinha que está ouvindo esse vídeo, ou melhor, vendo, né? Então essa é a minha história com magnésio. E aí, você já tomou? Caso sim, deixa um comentário aqui pra gente contando a dose e os efeitos que você notou. Depois das minhas descobertas, hoje eu acabo utilizando o magnésio de forma estratégica, ou seja, quando eu tenho uma crise de ansiedade, porque ele realmente consegue me tirar dela, na minha TPM, e quando eu passo por períodos de estresse prolongados, justamente porque os nossos níveis de magnésio tendem a cair nesses períodos. E é claro, toda vez que eu preciso apresentar algo para um público maior. Aí sim, eu te amo, magnésio. Bom, depois disso eu comecei a pensar em algumas questões relevantes. Ou seja, percebi que o meu corpo não aceita muito bem essas dosagens concentradas, seja de vitaminas, seja de minerais. E se formos pensar a fundo, a nossa alimentação é composta de microdoses desses nutrientes e não um calhamaço dela por vez. Por essas que eu digo, cautela é sempre uma boa escolha. Se você tiver indicação de utilizar até mesmo para fins terapêuticos, como aqui comentados, isso lhe faz bem, acho que não há problema nenhum nisso, porque cada corpo é um corpo. Eu só deixo sempre a ressalva de não exagerar. Eu, por exemplo, nunca tomaria uma dose de magnésio de 300 miligramas, ou seja, a dose diária indicada para uma mulher na minha idade, porque por mais que o nosso solo seja pobre em magnésio, eu não acredito que a gente não consiga ingerir nada dele na nossa alimentação. Mas é claro, acho que cada caso deve ser visto com individualidade. Mas pensem comigo, ele é o quarto mineral mais abundante no nosso organismo. Se a gente tivesse déficit de magnésio, não sei, talvez a gente não conseguiria nem ficar de pé, né? E claro, novamente, isso vai depender também da qualidade de sua alimentação. Então, um nutricionista parece ser uma boa pedida por aqui. O importante mesmo é encontrar um equilíbrio. É importante ressaltar que não somos infalíveis e caso você for um profissional da saúde ou um conhecedor da área em questão e viu alguma informação não conforme, por favor, deixe um comentário. Faremos questão de agradecer e fazer a devida correção na descrição deste vídeo. Então, pessoal, se este vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like para a gente saber disso. Caso quiser receber mais deste conteúdo, se inscreva no nosso canal. Muito obrigada por passar esse tempo comigo, um abraço apertado e até a próxima!